A chuva começou antes mesmo que a noite se completasse, como se o céu tivesse pressentido o erro que estava prestes a nascer entre duas linhagens destinadas ao sangue e à destruição. Em Vessaria, onde o vento sussurra nomes de mortos, e as torres do castelo de Arcavel rasgam a névoa como ossos antigos. Qualquer toque proibido pode alterar séculos de silêncio. Foi ali, nas ruínas encharcadas do mosteiro de Calígora, que o destino deu seu primeiro passo torto. Elara Lys, a herdeira solitária, marcada desde o nascimento por uma cicatriz que ninguém conseguia explicar, caminhava entre colunas quebradas e velas teimosas que se apagavam ao menor sopro. A cicatriz ardia, sangrava de vez em quando, como se chamasse algo que ela ainda não ousava nomear. E então, ela sentiu um arrepio, não de frio, mas de presença. O ar ficou denso, viscoso, impregnado de um perfume metálico, doce, cruel. Selene Arcavel surgiu sem som, como se tivesse sido moldada pela própria escuridão. Rosto pálido, beleza impossível, olhos que carregavam as ruínas de séculos. Seus passos eram tão leves que pareciam partitura de um lamento antigo. Elara recuou. O vento apagou outra vela. O coração dela bateu como um animal assustado. E Selene estendeu a mão. Apenas um toque. Apenas um deslizar de dedos frios sobre a pele quente da herdeira. Mas foi o suficiente. A cicatriz de Elara abriu-se como uma lembrança sendo arrancada à força. Uma linha fina de sangue desceu pela clavícula. Sangue que brilhou na noite como se reconhecesse a vampira. O olhar de Selene mudou. Não era fome. Não era ameaça. Era reconhecimento. Era medo. Era destino. Isso não deveria acontecer. Ela sussurrou, recuando como se o mundo tivesse rachado sob seus pés. O vento chamou o nome da vampira, arrastando a sílaba final como um aviso antigo. A chuva intensificou-se, caindo entre as duas como cortina e como fronteira. E enquanto Selene desaparecia na névoa, Elara ficou para trás com o gosto metálico de um pressentimento na boca. Algo tinha despertado entre elas. Algo enterrado antes do nascimento dos dois clãs. Algo que, ao ser tocado, pedia sangue. A herdeira percebeu então que sua cicatriz pulsava no mesmo ritmo que o anel quebrado no pescoço da vampira. Dois fragmentos de um pacto esquecido, respirando de novo. O amor não deveria existir ali. Mas já estava escrito no primeiro toque. E aquilo que nasce sob chuva e sangue nunca morre sem destruir o que encontra pelo caminho. A chuva que caíra sobre as ruínas do mosteiro de Calígora naquela noite não cessou ao amanhecer. Era como se Vessaria inteira estivesse presa em um luto antigo. Uma lamentação que escorria pelos telhados de Lunebria, descia pelas montanhas e mergulhava em cada fresta do castelo de Arcavel. A névoa permaneceu tão espessa que engolia as formas do mundo, confundindo horizonte e memória. Elara não dormiu. Como poderia, depois daquele toque? Em seu quarto, envolta por velas que insistiam em se apagar, ela olhava para a cicatriz sobre a clavícula como se fosse uma criatura viva. A pele ao redor estava rubra, quente, pulsante, mas não era sinal de doença. Era outra coisa, algo que se movia nela como um pressentimento. E ainda assim, o toque de Selene permanecia impregnado ali, frio, delicado, impossível. Elara apertou o manto em volta do corpo e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade humana parecia um amontoado de sombras. As muralhas de pedra negra escondiam mais do que protegiam, como se Lunébria tivesse medo de ser vista pela vampira que caminhara entre suas ruínas. Selene Arcavel. O nome soava na mente de Elara com um peso estranho, quase familiar. Era uma palavra que parecia ter sido pronunciada em outra vida, ou em um sonho que não terminara. E cada vez que ela tentava afastar a lembrança do encontro, a cicatriz ardia, como se o destino protestasse. Quando a vigília finalmente veio bater à porta, com a promessa de que o conselho queria falar com ela, Elara a ignorou. Estava cansada de ser vigiada, estudada, temida e colocada sobre um pedestal que não escolhera. Era a última Lys viva, herdeira de títulos, segredos e responsabilidades que nunca quis assumir. Mas aquela marca antiga, ela não conseguia mais tratá-la como simples superstição familiar. Tomou uma decisão impensada. Vestiu o sobretudo forrado de lã, pegou a chave enferrujada que sua mãe deixara como herança
uma chave que não abria nenhuma porta conhecida, e saiu pela passagem lateral do castelo humano, um corredor estreito, escondido sob tapeçarias, onde as tochas estalavam como se reclamassem. Lá fora, o vento parecia chamá-la. Chamava seu nome como chamara o de Selene na noite anterior. Elara seguiu a voz. Desceu a trilha escorregadia que levava ao vale. Ouvia apenas o bater insistente da chuva, o próprio coração e algo mais. Uma espécie de eco interno, como se seus pensamentos fossem acompanhados por outro ritmo, outra memória, outro coração. Quando alcançou as ruínas novamente, respirou fundo. O mosteiro de Calígora parecia ainda mais morto do que na noite anterior, mas havia ali uma beleza melancólica que sempre a atraíra. Arcos quebrados que lembravam ossos, colunas rachadas que pareciam suspender o céu com esforço, mosaicos partidos que ainda sussurravam histórias de monges que juraram silêncio eterno. E ali, no centro, a poça onde seu sangue caíra horas antes, parecia ter escurecido, brilhando como tinta viva na pedra. Elara ajoelhou-se, tocou o chão úmido. A cicatriz pulsou. O vento mudou, e exatamente no instante em que ela ergueu o rosto, sentiu novamente o perfume metálico que antecedia a presença dos Noctares. Um perfume que misturava noite, sangue e uma tristeza tão antiga que parecia carregada na névoa. Selene não apareceu de imediato. Apenas sua presença tomou forma antes dela, como se o mundo se ajeitasse ao redor da vampira, antes que seu corpo fosse revelado. Sombras se moveram. Velas apagaram. A temperatura caiu. E então, de dentro da névoa, ela surgiu. Selene Arcavel, tão silenciosa quanto um segredo, tão inevitável quanto a própria noite. Os olhos da vampira encontraram os de Elara como se fossem ímãs, como se aquela troca de olhares fosse um pacto que precedia o próprio diálogo. Você voltou, disse Selene, com uma voz que parecia ter atravessado séculos para chegar até ali. Elara não sabia se estava tremendo de frio ou de outra coisa. Eu precisava entender o que aconteceu comigo. Selene deu um passo, depois outro, e o mundo pareceu contrair-se entre elas. Não com você, corrigiu a vampira, com doçura sombria. Conosco. O silêncio entre as duas não era natural. Era denso, pulsante, vivo, como se a própria noite prendesse a respiração para escutar o que aconteceria ali. A chuva caía leve, mas cada gota parecia um toque, um aviso, uma contagem regressiva para algo que ainda não tinha forma. Selene aproximou-se devagar, como se temesse assustá-la. A vampira tinha esse jeito paradoxal. Parecia ao mesmo tempo predadora e cuidadosa, perigosa e infinitamente triste. Suas roupas estavam encharcadas, moldando seu corpo pálido à luz cinzenta da manhã. Nem a tempestade conseguia macular a beleza dela, apenas torná-la mais antiga. Elara desviou o olhar por um instante para a poça de sangue seco na pedra. Ainda estava ali, como tinta ritualística que se recusava a desaparecer. Selene percebeu. Seu sangue respondeu ao meu, afirmou. E não havia vaidade nem ameaça em suas palavras. Apenas constatação. Verdade. Por quê? A herdeira perguntou. O que isso significa? A vampira respirou fundo. Não porque precisasse, mas porque era uma forma de organizar a dor antiga que carregava na voz. Alguns vínculos não se quebram, Elara. Mesmo depois de séculos, mesmo quando todos acreditam que desapareceram, a cicatriz queimou. Como se confirmasse, como se implorasse por mais. Mas antes que qualquer resposta mais profunda pudesse emergir, um estalo ecoou no alto das ruínas. Elara ergueu a cabeça. Selene virou o rosto em alerta. Sob o arco quebrado do mosteiro, uma figura encapuzada observava. Um monge perdido? Um membro da vigília humana? Selene reagiu primeiro. Rápida, silenciosa, como sombra cortando sombra. Ela surgiu atrás da figura antes que ele percebesse, agarrando-o pelo manto e o prensando contra a parede de pedra úmida. Fale, ordenou, os olhos brilhando com ameaça contida. O homem tremia. Elara reconheceu o símbolo em seu cinto, o emblema do Conselho de Lunébria. A ordem. Quer saber se ela voltou a sangrar? Gaguejou. A herdeira está sendo observada. Há suspeitas de contaminação. Selene rosnou um som baixo, como gelo partindo.
Vocês ousam vigiar a própria herdeira? Ela é perigosa. O homem respondeu, e seu medo se transformou em fervor. Todos sabem da marca. Todos sabem que ela é o fim do pacto. Selene ergueu a mão. O homem sufocou. Elara sentiu o estômago se contrair. Selene, chamou, baixa, firme. Não, ele não merece morrer. A vampira não tirou os olhos do homem, mas algo nela mudou. Seus dedos afrouxaram levemente, não por piedade, mas por obediência ao pedido da herdeira. Você serve ao conselho. Selene sussurrou ao espião. Mas eu sirvo a verdade. Diga a eles que não se aproximem de Elara novamente. Ou eu irei pessoalmente atrás de cada um. O homem escapou do aperto, tropeçando nas pedras antes de desaparecer na neblina. Elara esperou até que o som dos passos sumisse por completo. Eles me temem, ela disse, tocando a cicatriz pela roupa. Sempre temeram, mas agora parece que piorou. Selene voltou-se para ela, com expressão contida. O medo humano é menor do que o ódio vampírico. Ambos vão nos caçar se souberem o que aconteceu entre nós. Entre nós. As palavras ecoaram nos ossos de Elara. Ela respirou fundo. O que exatamente aconteceu entre nós? Selene hesitou pela primeira vez. A vampira ergueu o relicário no próprio pescoço, o anel quebrado, e deixou-o balançar entre elas. O objeto brilhou na luz cinzenta, revelando rachaduras perfeitamente alinhadas com a forma da cicatriz de Elara. Este anel pertenceu a uma Noctaris que se uniu a uma Lys, disse Selene. Um amor proibido. Um pacto selado em sangue. E essa união foi destruída pelo medo dos dois clãs. Elara engoliu em seco. E nós, Selene deu meio passo, atravessando a distância que o medo ainda sustentava. Nós carregamos o eco desse pacto. E ele está despertando. O vento soprou, apagando as velas que Elara deixara no chão das ruínas. A névoa pareceu se fechar ao redor das duas. Se continuar, Selene disse, voz baixa como confissão, não haverá volta. Elara, pela primeira vez desde a infância, não teve medo do que estava por vir. Então não vamos voltar. O mundo pareceu prender o ar. A chuva caiu mais forte. O destino, silencioso, inclinou-se um pouco mais na direção delas. A chuva engrossou até transformar o mundo em um murmúrio constante. As ruínas do mosteiro de Calígora pareciam flutuar entre véus cinzentos, como se o passado e o presente se esbarrassem naquele lugar sagrado e profanado. O vento puxava os cabelos de Elara para trás, enquanto a névoa circulava como serpentes ao redor dos pilares quebrados. Selene observava a herdeira com uma intensidade que não parecia deste século. Era como se cada respiração de Elara estivesse sendo lida, medida, guardada. Havia algo perigoso, não no poder da vampira, mas na vulnerabilidade que surgia em seu olhar sempre que a marca pulsava no corpo da humana. Você sente? Selene perguntou, quase sem voz. Sinto, respondeu Elara, como se algo me chamasse e não fosse apenas você. O pequeno sorriso que tocou o canto dos lábios da vampira não era de prazer, nem de ironia. Era um sorriso antigo, trágico, como um presságio reconhecido tarde demais. Não é a mim que sua marca chama, Selene disse. É ao destino que nossas linhagens tentaram enterrar. Elara deu um passo à frente. A cicatriz pareceu vibrar, respondendo. Então me diga, insistiu ela, que o meu sangue quer? Selene desviou o olhar por uma hesitação tão rara que o ar ao redor pareceu reagir. Quando ela finalmente encarou Elara novamente, seus olhos estavam mais escuros, mais profundos, mais vulneráveis. Ele quer completar o que foi quebrado, Selene murmurou. O relicário com o anel quebrado tilintou contra seu peito, como se tivesse ouvido seu nome. Elara tocou a própria clavícula por reflexo e sentiu a cicatriz arder, reagindo à proximidade do símbolo. Isso não explica por que você... Elara hesitou. Parece sentir o mesmo. A vampira se aproximou, lenta como um eclipse. Por que você acha que eu sinto? Porque você voltou, Elara respondeu. Porque olhou para mim como se me reconhecesse, porque tocou minha pele como se já tivesse tocado antes. Outra rajada de vento, outra vela apagada. A neblina apertou as duas, como mãos invisíveis empurrando os corpos para mais perto. Não, Selene disse baixinho. Eu não toquei você antes.
Elara sentiu o coração despencar, até que Selene completou. Mas toquei alguém que carregava a mesma cicatriz. O silêncio ficou denso, desesperado. Quem? Elara perguntou, com a voz em frangalhos. Selene ergueu o rosto para a chuva, como se buscar força em memórias dolorosas. Quando falou, suas palavras pareciam ossos sendo arrancados da terra. Ela se chamava Lyrian, a última Lys antes de sua linhagem ser quase exterminada. Ela amou uma Noctaris, uma vampira chamada Arcavel, minha ancestral direta. E juntas elas fizeram um juramento que selaria a paz dos clãs. Elara sentiu a respiração travar. Você diz... ancestral. Mas quando olha para mim, Selene voltou a encará-la. E naquele olhar, Elara sentiu o peso de séculos, de mortes, de promessas quebradas. Quando olho para você... A vampira sussurrou. Vejo o eco do amor que elas tentaram proteger. Vejo o fragmento do pacto que tentou sobreviver nos corpos, no sangue, e que finalmente abriu os olhos em você. Elara tocou a cicatriz, agora ardendo como se houvesse fogo líquido sob a pele. E você? Ela perguntou, a voz embargada. Por que sente isso? Por que parece tão... parte de mim? Selene não recuou. Pelo contrário, deu um passo tão lento e inevitável que Elara sentiu o ar se contrair, como se o mundo inteiro estivesse inclinando-se para aquela aproximação. Porque sou a última Arcavel que herdou sensações, disse Selene. Emoções, desejos, a maldição antiga que deveria ter extinguido esse tipo de ligação, falhou e quando seu sangue tocou o chão ontem, eu senti como se algo dentro de mim tivesse acordado pela primeira vez em séculos. O coração de Elara batia rápido demais. Isso significa que estamos presas ao pacto? Selene balançou a cabeça. Não presas, escolhidas. Mas se seguirmos esse caminho, verá guerra, verá ruptura, verá perda. Elara aproximou-se mais um passo. Agora as duas estavam tão perto que a chuva que escorria pelo rosto de Selene atingia a pele de Elara. O mundo pareceu desmoronar nas bordas. Nada disso me assusta tanto quanto ficar no escuro sobre quem eu sou, Elara disse. E sobre o que nós somos. Os dedos de Selene tremeram ao erguer o relicário com o anel quebrado. Ela estendeu a mão, oferecendo o objeto. Então toque, sussurrou. Toque e veja o que seu sangue responde. Elara hesitou por um único segundo. Depois pousou os dedos sobre o anel. A cicatriz reagiu como um animal despertando. Uma dor lancinante atravessou seu corpo. Mas não era apenas dor. Era memória. Era chamada. Era a impressão de outra vida. Outro rosto. Outro amor. Gritando do fundo do tempo. Selene segurou o braço dela antes que Elara desabasse. Pare, a vampira murmurou, preocupada de verdade. Está cedo demais. Elara respirou com dificuldade. Não, eu preciso saber. Selene apertou a mão dela. Por um instante, seus rostos ficaram perigosamente próximos. O ar entre as duas ficou quente, denso, cheio de algo que nenhuma ousou nomear. A vampira sussurrou. Então se prepare, herdeira, porque o que virá agora vai mudar tudo. E assim, sob chuva e relâmpagos, o pacto esquecido começou a se reerguer entre as duas. Silencioso, trágico e inevitavelmente lindo. A partir daquele dia, o mundo passou a se mover ao redor de Elara como se estivesse sempre à beira de um abismo. Cada passo que ela dava era acompanhado por uma sombra. Uma vibração na cicatriz que parecia latejar mais do que seu próprio coração. A chuva persistiu, semana após semana, e com ela, a sensação de que Vessaria respirava de maneira irregular, como um doente prestes a revelar a causa de sua febre. Selene aparecia e desaparecia como, às vezes, Elara a via da janela. Uma figura escura caminhando pelas muralhas de Lunébria, observando de longe como se fosse proibida de se aproximar. Outras vezes, o vento trazia o perfume metálico da vampira por entre as cortinas do quarto da herdeira, fazendo a chama das velas vacilar, como um coração exposto demais. E a noite era pior. Elara sonhava. Sonhava com mãos que seguravam as suas em outro século, em um salão iluminado por velas que choravam cera negra. Sonhava com duas mulheres unidas pela promessa antiga,
com um relicário partido pressionado contra duas peles. Sonhava com sangue pingando sobre pedra branca, com gritos abafados, com o som de correntes arrastadas enquanto o pacto se desfazia pela força da violência. E sempre, ao final, surgia um sussurro. Volte, não era a voz de Selene. Era uma voz mais antiga, mais profunda. Uma voz que parecia vir de dentro da cicatriz. Uma semana após o encontro nas ruínas, Elara recebeu a convocação do conselho. A sala de audiência estava gelada, iluminada apenas por lamparinas que projetavam sombras distorcidas nas paredes. Os membros do conselho, homens e mulheres de capas escuras, rostos cansados e olhos calculadores, a encaravam como se analisassem um artefato perigoso. Herdeira Lys, disse o alto vigia, um homem que sempre falava como se escutasse apenas a si mesmo. Chegavam relatos de que você tem retornado às ruínas proibidas. E de que foi vista em companhia de algo que não deveria existir dentro de nossas fronteiras. Elara não piscou. Uma vampira, quer dizer. O silêncio ficou mais pesado. Se preferir o termo bruto, sim, respondeu o vigia. Uma Noctaris. Uma Arcavel. Uma inimiga do pacto. A cicatriz queimou sob a roupa. O conselho percebeu a tensão. O sangue de sua família sempre foi peculiar, continuou o vigia. Mas agora, ele está reagindo. Sua marca mudou. Está escura. Viva. E isso significa que algo está errado com você, Elara. A raiva veio como um relâmpago silencioso. Algo está errado comigo, repetiu ela. Ou algo está errado com tudo que vocês esconderam durante séculos? Alguns membros desviaram o olhar. Outros cerraram os punhos. Foi então que o vigia abriu um grimório antigo. Um livro tão velho que parecia respirar poeira ancestral. Esta cicatriz, disse ele, pertence às mulheres da linhagem Lys, desde o século da ruptura. Disse que nasceu de um pacto proibido entre uma humana e uma vampira. Um pacto condenado ao fogo. Nós protegemos você desde o nascimento para que a história não se repetisse. Elara aproximou-se do livro. No centro da página, desenhada em tinta vermelha, sua cicatriz. Idêntica. A profecia é clara, continuou o vigia. Se a marca despertar, o pacto renasce. E se o pacto renasce, 2 clãs entram em guerra. A guerra que pode destruir Vessaria. Elara sentiu o coração parar por um segundo. Então querem que eu acredite, ela disse devagar. Que meu corpo é uma arma. Que minha vida é um risco. Que o que eu sinto não é meu. O vigia bateu o livro. Exatamente isso. A sala ficou silenciosa. O vento uivou lá fora. E a decisão de Elara nasceu ali. Naquele instante de humilhação, ela fugiria. Não para se esconder, mas porque precisava ver Selene, porque apenas Selene parecia carregar verdades que ninguém mais ousava pronunciar. Naquela noite, Elara deixou Lunébria pela passagem subterrânea que apenas os Lys conheciam. Vestiu uma capa escura, apagou as velas do quarto com uma única baforada e desceu as escadarias de pedra como se estivesse sendo puxada por algo invisível. Quando emergiu na floresta, a chuva mal tocava o chão. Evaporava antes, como se o ar estivesse quente demais em certos pontos. E então ela a viu. Selene estava à beira do rio, de costas, como uma estátua viva esculpida em sombra e luz prateada. O manto colava à sua pele, e o relicário com o anel quebrado brilhava como um farol na garganta da vampira. Elara caminhou até ela sem hesitar. Selene virou-se devagar, e por um instante, a expressão que cruzou seu rosto não foi fome, nem cautela. Foi dor. Dor de reencontrar algo que nunca devia ter existido. Você veio, disse Selene, quase num sopro. O conselho sabe, respondeu Elara. Eles sabem da marca. Sabem que ela está despertando. Estão com medo. E querem me controlar. Selene aproximou-se. O vento segurou a respiração. O rio pareceu silenciar. Eu disse que isso aconteceria, murmurou a vampira. A marca é um... E o chamado sempre traz o preço. Elara tocou a própria clavícula. O calor ali era quase febril. Então me diga a verdade. Toda ela. Sem esconder nada. Sem me proteger. Selene respirou. Falsa respiração. Hábito dos vampiros antigos. Muito antes de você nascer. Antes de sua mãe. Antes da mãe dela. Houve 2 mulheres. Uma Lys e uma Arcavel. Elas se amaram. Se escolheram apesar de tudo. E para unir humanos e vampiros,
Criaram um pacto selado em sangue, um pacto que exigia duas vidas unidas numa só. Elara sussurrou. Lyrian e Arcavel. Selene assentiu. E elas falharam. Foram encontradas, traídas, executadas. Seu sangue caiu neste próprio rio. E parte dele encontrou o caminho até sua linhagem. O resto, até a minha. Elara sentiu as pernas fraquejarem. Então nós somos o eco, completou Selene. O rastro, a repetição inevitável. Elara ergueu o rosto, encarando Selene em intensidade quase dolorosa. E o que você sente por mim? Selene fechou os olhos quando abriu. Havia vulnerabilidade ali. Algo que não combinava com monstros. Eu sinto algo que não deveria existir. Algo que minha espécie perdeu há séculos. Algo que me faz ser fraca. Algo que me faz ser sua. Elara deu um passo, Selene deu outro, e quando ficaram a um suspiro de distância, a cicatriz de Elara queimou tão forte que ela arquejou. Selene levantou a mão e, com a ponta dos dedos, tocou a marca. Elara estremeceu. Seu sangue reagiu como luz líquida, como lembrança viva. Se continuarmos, disse Selene, você perderá tudo. Sua posição, seu nome, sua segurança, até sua humanidade. E eu serei uma traidora do meu clã. Elara segurou a mão da vampira contra a própria pele. Eu já irei, ela sussurrou. E escolhi você. Selene tremeu. A primeira vez tremeu por desejo contido, por medo, por amor. E então as duas encostaram as testas, unidas pela chuva, pela cicatriz, pelo relicário, pelo símbolo quebrado que ainda pulsava entre elas. O vento chamou o nome das duas ao mesmo tempo. E naquele instante, Elara percebeu. O amor delas não era um encontro. Era uma convocação. E toda convocação exige um sacrifício. A noite em que a guerra começou não parecia diferente de nenhuma outra. E talvez fosse isso que a tornava ainda mais cruel. A chuva caía como sempre, espessa e constante. Mas naquele dia ela não parecia lamentar, parecia anunciar. O vento, sempre inquieto em Vessaria, soprava numa cadência irregular, carregando o odor ácido das tochas humanas e o perfume gelado das criaturas que emergiam das muralhas de Arcavel. Elara percebeu que algo estava errado quando a cicatriz começou a arder, antes mesmo que o primeiro grito ecoasse. Não era dor comum. Era uma espécie de chamado, como se alguém estivesse tentando arrancar seu nome da própria costela. Selene, ao lado dela, ergueu o rosto para o céu como um animal ancestral farejando o perigo antes que ele tomasse forma. Eles vêm, Selene murmurou. E quase no mesmo instante, o som das trombetas humanas cortou a noite, seguido por um estrondo familiar, o bater das portas de Lunébria sendo abertas com força militar. As tochas acenderam a escuridão como feridas flamejantes. Elara deu um passo atrás, instintivamente. Selene, eles são seus, disse a vampira, num tom que misturava dor e aceitação. Eles vieram buscar você, ou me destruir, talvez os dois. A fila de soldados humanos avançava pelo vale como uma serpente armada. As armaduras refletiam a luz trêmula das tochas, e a capa de cada vigia parecia um pedaço da noite arrancado à força. E à frente deles, vinha o conselho. O alto vigia marchava como quem carrega uma sentença inevitável. Mas não eram apenas os humanos. Do lado oposto, emergindo da névoa, surgiram as sombras de Arcavel. Vampiros de olhos brilhantes, roupas rasgadas pelo vento, presenças tão antigas que pareciam pertencer mais à pedra do castelo do que ao mundo vivo. E no centro deles, a figura monstruosamente bela de Lord Malahar, o líder dos Noctares, um vampiro tão velho que a própria chuva parecia evitá-lo. Elara sentiu o coração despencar no peito. Selene, seu clã. Eles acham que eu a corrompi, Selene respondeu. Que despertei o que deveria ter permanecido adormecido no seu sangue. Os dois exércitos se aproximavam, e no espaço entre eles, apenas as duas. Uma vampira que jamais deveria ter sentido, e uma humana marcada pelo pacto que nunca deveria ter despertado. Elara tentou respirar, mas o ar parecia preso na garganta. Eles vão nos usar como desculpa, ela disse, encarando o inevitável, para começar uma guerra que já queriam travar. Selene a olhou.
e por um instante seus olhos estavam cheios de uma espécie de ternura feroz, desesperada. Eu tentei impedir, ela confessou. Mas o destino sempre cobra, sempre. O vento soprou, e desta vez, chamou o nome das duas ao mesmo tempo como um canto fúnebre. O alto vigia ergueu a voz primeiro. Herdeira Elara Lys. Seu tom era um golpe. Por ordem do Conselho e da proteção do povo humano, você está convocada a retornar. Agora, Elara não respondeu. Não ainda. Do outro lado, Lord Malacar avançou 2 passos, seus olhos carmesins percorrendo Selene com desprezo calculado. Selene Arcavel, ele disse seu nome como se fosse veneno. Você quebrou o silêncio que nos protege há 4 séculos. Trouxe caos, trouxe risco, trouxe fraqueza para nossa linhagem. O pacto destruído revive através dela. Apontou para Elara. E isso não será tolerado. Selene não se moveu. Antes que qualquer palavra pudesse rasgar o ar, o vigia continuou. Devolvam-nos a herdeira. Ela será purificada, a cicatriz será contida, e o mundo retornará à ordem, purificada. Elara estremeceu. Selene rosnou, num som baixo que parecia arrancado da garganta de uma fera. Se vocês encostarem nela, Selene começou. Você morrerá, completou Malachar, com satisfação fria. E ela também. E então o mundo explodiu. A primeira flecha foi humana, a segunda, vampírica. As duas cruzaram o céu como 2 linhas destinadas a se encontrar no meio. E quando chocaram-se, produziram uma onda de energia que cortou o vale ao meio. Um clarão vermelho seguido de sombra viva. Era o pacto antigo reagindo. Reagindo às 2 linhagens tentando se destruir, enquanto o eco das amantes do passado renascia na carne de Elara e Selene. Relâmpago sem trovão. Vento sem direção. Então vieram os gritos, os embates, os corpos. Soldados com lanças de prata avançaram. Vampiros com presas expostas saltaram. A chuva transformou tudo em lama e sangue. Selene puxou Elara para trás quando o primeiro Noctaris investiu contra elas. A vampira se moveu como um raio partido, mas era uma contra centenas. Ainda assim, lutava como se defendesse uma única coisa que realmente importava. Elara gritou seu nome quando a viu cair por um. Selene levantou-se, ferida, mas com os olhos cheios de fogo. Fuja, ela ordenou. Nunca. Elara retrucou. E então, finalmente, o destino fez sua exigência. Malacar avançou com uma lâmina ancestral, uma espada feita do osso de um vampiro primordial, capaz de matar uma Arcavel com um único golpe. Do lado humano, o vigia ergueu uma lança prateada, uma arma moldada especificamente para destruir a herdeira Lys, caso ela se tornasse incontrolável. Ambos miravam delas duas. O tempo pareceu desacelerar. Selene viu Malachar primeiro. Elara viu o vigia. Nenhuma delas hesitou. Selene saltou na frente de Elara. Elara puxou Selene de volta. O resultado foi inevitável. Não! Selene gritou, mas era tarde demais. A lança do vigia atingiu Selene pelo lado. A lâmina de Malachar, desviada por um fio do destino, perfurou a lateral do corpo de Elara. As duas caíram juntas. Uma dor surda, profunda, antiga, como se o pacto estivesse sendo reaberto pela força. A cicatriz de Elara brilhou vermelho vivo. O anel quebrado no pescoço de Selene vibrou. Os exércitos pararam, hipnotizados. Era o pacto, nascendo de novo, exigindo seu sacrifício. Selene se ajoelhou ao lado de Elara, segurando-a com mãos desesperadas, sangue escuro escorrendo pelo canto de sua boca. Fique comigo, a vampira implorou. Por favor, fique comigo. Elara tocou o rosto dela. Sangue e chuva se misturavam. Que? Ela sussurrou. Selene pressionou o relicário quebrado contra a cicatriz da herdeira. Desesperada, como se o próprio objeto pudesse salvar a vida dela. O brilho aumentou. O vento uivou. As sombras do vale se ergueram. E então, Elara entendeu. Não tente, disse ela, suave, terrivelmente calma. O pacto escolheu. E eu já sabia. Selene chorou. Uma lágrima vermelha caiu e marcou o rosto de Elara. Não. Elara, eu só te encontrei agora.
Eu esperei séculos por algo que nem sabia que faltava. Por favor. Elara sorriu, um sorriso triste, iluminado pelo clarão vermelho que nascia de sua cicatriz. Eu sei, ela disse. E por isso, escolho você. Mesmo que isso custe tudo. Selene tremia. Eu devo ser a sacrificada, ela disse. É assim que sempre foi. As vampiras caem primeiro. Eu devia... Não, Elara interrompeu. Agora é minha vez. E com o último pedaço de força, a herdeira levou a mão ao relicário. Pressionou-o com sua própria energia vital, selando o pacto com o sangue que ainda lhe restava. Um clarão atravessou o vale. Luz e sombra entrelaçadas, grito e silêncio ao mesmo tempo. A guerra cessou. Os exércitos recuaram, confusos, aterrorizados. E no centro, apenas duas figuras. Selene, viva, Elara, caindo. A vampira segurou a herdeira nos braços, como uma mãe segura um milagre quebrado. Por quê? Selene chorou. Por que você me tirou o sacrifício? Por que tomou para si? Elara sorriu, fraca, quase sem voz. Por que você esperou? Muito mais do que eu, ela sussurrou. E eu queria que fosse você, a viver o que vem depois. Selene soltou um som que não era humano. Elara tocou o rosto dela uma última vez. Em outra vida, eu te encontro antes, e então o pacto se fechou. A luz apagou. A cicatriz silenciou. Elara Lys caiu para sempre. Selene soltou um grito que rompeu o céu. E Vessaria, pela primeira vez em séculos, ficou em silêncio. A chuva cessou 3 dias depois, como se o céu estivesse exausto de lamentar. No alto do mosteiro de Calígora, Selene mantinha o corpo de Elara em seu colo, imóvel como estátua esculpida em pranto. A vela que ela acendeu diante da herdeira apagou-se sozinha 1, 2, 3 vezes, até finalmente aceitar arder. Chama trêmula, prometida. A cicatriz de Elara, agora fria, tinha um brilho adormecido sob a pele. Um brilho que às vezes pulsava, fraco, mas vivo. O vento chamou o nome de Selene, depois sussurrou outro, tão baixo que parecia impossível. Elara. A vampira beijou a cicatriz, como quem sela uma promessa impossível. Não acabou, ela murmurou. Eu vou te buscar, onde quer que tenham levado você. A vela tremulou, e por um breve instante, a sombra projetada no chão moveu-se sozinha.